Paralelo a ele, na época dele, na era contemporânea a ele, surgiram outros nomes que poderiam ter sido adotados, ou mais, né? Precisa adotar um nome para ser a regra de educação de um país todo? Bem, eu escrevi o Desconstruindo Ainda Mais Paulo Freire, que é a sequência do Desconstruindo Paulo Freire, e eu respondi essa pergunta sobre o patrono. Eu sempre penso que, pela caneta, nós jamais deveríamos ter um patrono. E o que eu fiz foi uma manifestação simbólica, histórica, cronológica, na comparação de Paulo Freire com outro personagem de nossa história. E mostrei que Paulo Freire está muito aquém daquilo que já tivemos. Mas, dentro desse processo, eu particularmente sou contra de que hoje, exemplo, o governo Bolsonaro queira mudar o patrono, por exemplo. Porque na maneira como a gente tem a política, daqui a 2 anos você tem uma nova eleição e uma nova mudança. E nós vamos ficar sendo o país que muda patrono de 4 em 4 anos. Então, a cada eleição de presidente, um novo patrono. Daqui a pouquinho, a gente não tem nenhuma espécie de padronização política. Então, eu prefiro que qualquer manifestação desse nível, ela seja sempre manifestada pela cultura e pelo entendimento da própria história do país, enfim, por outras vias, jamais pela caneta. Até porque eu, particularmente, defendo o fim do Ministério da Educação. Então, uma vez que eu defendo o fim do Ministério da Educação, eu não posso simplesmente ficar considerando que sejam válidas manifestações a partir da caneta, por mais que eu concorde com aquilo que seja manifestado. Digamos que o Bolsonaro queira colocar o Anchieta como patrono da educação brasileira. É evidente que eu concordo que Anchieta foi uma figura monumental de nossa história. Mas o problema é que daqui a 2 anos, o patrono da educação brasileira pode ser o Betinho. Daqui a 8 anos pode ser o Darcy Ribeiro. E se você continua nesse processo, você vai tendo essas transições. Então, tu entrou já na pauta que era a pauta final aí que a gente queria te perguntar. Qual é a solução? E tu falou a solução que nós aqui do Tapa defendemos há muito tempo, que tem que acabar o Ministério da Educação. Mas, e daí, Tomás? A gente não é restrito só no Ministério da Educação, mas ok, vamos começar por um. Um episódio de cada vez, Júlio. Thomas, então, qual é a solução para a educação brasileira? É acabar o MEC, tá? Mas e daí os pobres não vão ter mais acesso à educação? O que acontece?